Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Flip Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer. Essa aqui é a 27ª partida. De novo é uma partida do match que ele jogou contra o Samuel Hrichevsky, tá? Se eu não me engano... Não, isso mesmo. Essa é a 5ª partida do match, tá? Então é a 5ª partida que eles jogaram no match, que foram 11 partidas, se eu não me engano, tá bom? Aqui o Hrichevsky tá jogando de brancas e o Fischer tá jogando de pretas, tá? E antes da gente ir pro tabuleiro, já aproveita que tá aí, se inscreve no canal, dá o joinha, ativa o sininho, que isso ajuda bastante a gente, tá bom? E bora pro tabuleiro. Aqui o Hrichevsky abre com D4, peão dama, cavalo aqui em F6 pelo Fischer, C4, E6, cavalo C3 e D5. A gente foi aqui para um gambito de dama, né? Aqui a gente transpôs para um gambito de dama. Acho que a ordem dos lances não tá certa, mas acabou indo, né? Resultou nisso daqui. Então, C toma D5, cavalo toma D5, cavalo F3, C5, E3, cavalo C6, bispo D3, bispo E7, roque, então ambos os jogadores colocaram seus reis em segurança. A3, C toma D4, E toma D4, cavalo F6, manobrando o cavalo, bispo C2, manobrando o bispo, B6, dama D3. Então, olha o estilingue aqui, né? Aqui o Hrichevsky já ameaçando aqui a casa de H7, por enquanto protegida pelo rei e pelo cavalo, né? Seguindo, bispo B7, bispo G5, atacando o cavalo, que é o defensor. G6, né, defendendo aqui qualquer ameaça, né? Se trocar aqui cavalo por bispo, não tem mais aquele tema, né? Tá protegido agora. Torre de F1, torre E8, H4, agora fixou esse bispo aí, né? Vai ser difícil tirar, tem duas defesas, peão e cavalo defendendo. Torre C8, torre de AC1, cavalo D5, cavalo E4, manobrando o cavalo, Hrichevsky não quer trocar as peças. F5 atacando o cavalo, cavalo C3, teve que voltar. Bispo toma G5, cavalo toma G5, cavalo F4, dama E3 atacando o cavalo, dama toma D4, cavalo B5, dama toma E3, F toma E3. Aqui a gente trocou as damas, né? Segue o jogo. Agora o cavalo tá atacado, vai ter que manobrar, né? Cavalo toma G2, já aproveitou aqui, né? Tomou um peãozinho. Rei toma G2, cavalo D4 cheque, então não vai ter jeito, né? Aqui quem tá dando cheque é o bispo, então não dá para tomar o cavalo. Bispo E4 cobrindo, bispo toma E4, cavalo toma E4, cavalo toma B5, cavalo F6 cheque, e aqui permitiu um duplo, né? Mas enfim, seguindo, rei F7, cavalo toma E8, torre toma E8, A4. E aqui é interessante, né? Porque agora o Fischer perdeu qualidade aqui, né? Ele ficou com um cavalo e o Hrichevsky ficou com uma torre, né? Vamos ver como é que ele segue. E Hrichevsky, claro, não deixa barato, vai para cima. Cavalo D6 estava atacado, torre C7 cheque, rei F6, torre de C1, H6 avançando o peão, torre toma 7, e aqui se a gente dá uma olhada, né, uma posição curiosa aqui, a gente já se encaminhando para o final, apesar da qualidade a menos aqui das peças, o Fischer ele tem 4 peões conectados aqui na ala do rei, né, contra 2 peões aqui, 2 cacos de peões totalmente desconexos, né, 2 casas diferentes ainda, 2 colunas de diferença, de desconexão. Será que isso é o suficiente para o Fischer conseguir aqui uma vantagem e um final vencedor? Vamos dar uma olhadinha. Façam suas apostas. Cavalo E4, torre A6, atacando o peão, torre D8, torre C2, torre D3, atacando o peão, torre toma B6, torre toma E3, A5, avançando o peão passado, F4. Então aqui, claro, o Fischer também não deixa, né, barato.
Reshevsky avançou o peão dele, o Fischer também avança e traz, né, a torre aqui e o cavalo para ajudar no avanço desse peão e talvez uma promoção, né. Torre F2 atacando o peão, e aqui engraçado que o Reshevsky ele troca a qualidade, né, ele entrega aqui, devolve a qualidade a mais para tentar parar esse peão aqui. Seguindo, cavalo toma F2, então o Fischer aceita, rei toma F2, torre E4, então recua a torre aqui, B4, avançando outro peão, o Reshevsky aqui correndo atrás do prejuízo. Então ele tem dois peões aqui, passados e conectados na ala da dama. É um jogo perigoso, né? Torre E3, A6, avançando o peão, torre A3, atacando o peão, torre C6, tá defendido o peão ainda, né? E esse lance é legal que ele crava o peão das pretas e defende o peão das brancas. G5, avançando o peão, H toma G5, cheque, né? H toma G5, B5, avançando o peão, e agora Fischer. G4, avançando o peão também, torre C8, manobrando a torre, rei F5, Fischer vem trazendo o rei para ajudar aqui no avanço desses três peões, passados e conectados, B6, avançando o peão, G3 cheque, então o Fischer aqui ele não captura o peão, né? Mesmo porque, pessoal, se captura aqui, tá? Ah, deixa eu voltar, perdão. Se ao invés de avançar o peão dele, ele captura, vai ficar mal, porque brancas avançam o peão, e agora? Vai ficar difícil, né? Não adianta colocar a torre atrás aqui do peão, porque vai promover, aí vai ser obrigado a tomar, a torre toma, e aí vai ficar complicado. Tudo bem, três peões aqui passados e conectados, mas essa torre vai começar a dar cheque aqui no fundo, vai complicar para o Fischer, né? Então seria uma posição ganha aqui para o Reshevsky, tá? Por isso que ele não tomou e ele avançou o peão dele. Então voltando na posição aqui, G3 cheque, rei E1, então o Reshevsky traz o rei para o fundo, mas mantém ele aqui de olho nesses peões. Torre A1 cheque, rei E2, G2, avançando o seu peão passado, o Fischer vai promover, pessoal. Torre F8 cheque, rei E4, então é claro, o Reshevsky não deixa barato, ó, vai promover agora nada, né? Vamos dar um cheque aqui e ganhar um tempo. Torre de F toma, torre toma F4 cheque, e aqui é legal que o Reshevsky sacrifica aqui a torre para poder ganhar um tempo. Rei toma F4, B7, G1 promovendo para dama. Agora o Fischer promove a peça dele para uma dama, peão, perdão. B8 promovendo para dama também, Reshevsky também promove. Rei F5, dama F8 cheque, rei E4, dama 8 cheque, rei D4, dama D8 cheque, rei C4, dama D3 cheque, rei C5, dama C3 cheque, rei D6, o Fischer vem fugindo com o rei aqui, né? Uma caçada contra o rei aqui do Fischer. Dama D2 cheque, rei E5, dama B2 cheque, rei F5, e nessa posição o Reshevsky abandona, pessoal. Ele jogou a toalha. Realmente aqui não dá mais, tá? O que acontece? O Fischer aqui ele tem uma torre e uma dama, né? O Reshevsky tem um peão aqui passado, mas ele não vai sobreviver muito tempo esse peão. Fora que acabaram-se os cheques, né? Agora não tem como dar mais cheque no rei do Fischer. Aqui não tem muito mais para onde correr, tá? Então o Reshevsky, vendo que não teria o que fazer, só ia ficar gastando o lance aqui e não ia chegar a lugar nenhum, ele abandonou, jogou a toalha, tá? Agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, no relatório do chess.com, porque essa partida é sensacional, pessoal, maravilhosa. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá no relatório. Olha a precisão desses jogadores, pessoal. O Fischer fez 91.1, né? Baita precisão. E o Reshevsky fez 84.1, tá? Não foi tão preciso quanto o Fischer, é lógico, por isso que ele perdeu. Mas ainda assim é uma boa precisão, né? E se a gente olhar o gráfico aqui, é interessante porque o Reshevsky estava ganho, né? Ele estava ganho até o meio da partida ali, mas indo pro final do meio jogo pro final, né? Ele cometeu ali um erro, né? Se a gente olhar no gráfico aqui, ó, ele tava ficando bem. Aí ele cometeu um erro, igualou a posição, né?
ficou igualado ali entre os jogadores, posição equilibrada. E depois ele cometeu um outro erro que aí daí para baixo foi embora, né? Aí não teve mais como, o Fischer não perdoou, foi lá e arrematou a partida. Agora vamos dar uma olhada para ver onde foi que o Hrichevski aqui errou, né? Onde ele perdeu a mão. Bom, pessoal, o primeiro erro do Hrichevski aqui foi no 36º lance, né? Depois do 35º lance, aqui o Hrichevski faz o lance torre F2, né? O intuito de tentar trocar a qualidade aqui e derrubar esse peão passado do Fischer. O problema é que esse não foi o lance mais preciso, né? Esse lance foi ruim, ele estava com a vantagem, né? Ele tinha uma qualidade a mais, ele tinha que aproveitar essa vantagem. Então trocar não foi uma boa ideia, tá? Então isso aqui deixou o Fischer com a capacidade de igualar a posição. E depois que igualou, ele ainda conseguiu virar, né? Com outro erro do Hrichevski. Bom, mas enfim, qual seria o melhor lance aqui na posição? Voltando, o ideal do Hrichevski aqui é que ele fizesse, por exemplo, torre B4, tá? Cravando o cavalo, ele não podendo deixar, perdão, cravando o cavalo para ele não poder sair do lugar aqui. E aí sim, né, ter ideias de atacar esse peão depois, tá? Por exemplo, uma continuação aqui que seria possível seria, por exemplo, F3 cheque, tá? O Fischer ia ter que tirar o peão aqui da cravada do cavalo. Rei F1 pelo Hrichevski. F2. Torre E2, agora sim propondo a troca das torres, tá? Botando pressão na posição. Depois de cavalo, cavalo G3 cheque. Rei toma F2, tá? E aí aqui ele teria eliminado o peão passado. E se houvessem as trocas aqui, vida que segue, tá? Então, por exemplo, se torre toma aqui F2 cheque, aqui estaria caindo o cavalo, tá? Então aqui rei toma G3, tá? E aqui a gente tem uma posição um pouco melhor para o jogador de brancas, tá bom? Porque ainda tem um peão aqui na luta, uma torre para cada um, fora que o jogador de brancas aqui tem os dois peões passados e conectados na ala da dama, tá? Seguindo para o segundo erro do Hrichevski, aqui a gente está indo para o 40º lance, tá? Depois de torre A3 aqui pelo Fischer, colocando pressão na posição, né? Atacando o peão passado da coluna A, o Hrichevski fez o lance torre C6, tá? Que parece um bom lance, afinal de contas, crava o peão aqui da coluna E, continua protegendo aqui o peão da coluna A das brancas, mas não é o melhor lance na posição, tá? Parece bom, como eu disse, mas ele é muito passivo. Por quê? O Fischer tá aqui com um batalhão na ala do rei, correto? E esse batalhão desceu, o que gerou muita complicação para o Hrichevski. Então o que ele teria que fazer? Ele teria que colocar pressão na posição, levando a torre aqui para poder atacar esses peões e dar cheque no rei, né? Tentar segurar esse batalhãozinho aqui. E não foi o que ele fez, né? Enfim. Então, qual seria o melhor lance, levando em consideração esse plano aqui de jogo? Ele teria que ter feito, por exemplo, aqui um B5, tá? É importante primeiro para poder proteger o peão de A, não pode deixar ele solto. Depois de B5, o Fischer poderia seguir com torre em A2 cheque, rei E1, rei E5, torre B7, trazendo a torre para a fileira do fundo, torre A2 cheque, rei F2, G5. Agora a gente vai ter a troca dos peões, não tem jeito, não tem como correr disso daqui, então H toma G5, H toma G5, torre G7, agora sim a gente bota a pressão na posição, né? Não dá para avançar o peão de G, senão vai cair o peão de G. Se a torre vier para B aqui, esse peão vai ser alvo, né? Então vão se trocar os peões. E aqui a partida tende a um empate, né? Esse peão a mais aqui das pretas não vai dar uma grande vantagem para o jogador. É uma posição equilibrada, tá? Que daria para lutar por um empate tranquilo. Mas infelizmente o Hrichevski não achou essa continuação. Aí só para ilustrar aqui, ó, torre A2 cheque, rei G1, torre A1 cheque, rei H2, torre A2 cheque, rei H3, torre A3 cheque, rei H2 e ficaria nisso, tá?
Aqui ninguém ia conseguir progredir na posição, por isso que eu tô falando que tenderia a um empate, tá? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente continua com a nossa série aqui. Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!